agora no Metrópolis. Eu queria ver o do Ney Matogrosso, né? Mas eles falaram que nem adianta, porque acho que vai acabar rapidinho. Show do Ginga com a Esperança. E você tá com esperança de conseguir? Tamo. Cláudia Raia e Jarbas Homem de Melo estão juntos de novo em um musical. Os dois são protagonistas de Crazy for You, espetáculo adaptado para o português por Miguel Falabella e que tem direção do José Posse Neto. A Cláudia e o Jarbas estão aqui para conversar comigo e com a Adriana Couto. Bem-vindos, obrigada por terem vindo aqui. Cláudia, bem-vinda de novo. Nesse programa hoje eu tô numa cadeira amarela. Pois é, você já está em casa. Incrível. Cláudia, me fala uma coisa, faz muito tempo que você está querendo adaptar esse musical? Porque eu ouvi uma história de que você viu pela primeira vez ele faz o quê? Faz 20 anos já que você Foi em 92, viu? na verdade. 22 anos? Eu sou capricorniana, né? Eu fico guardando as coisas e sou canhota, né? Então que dia fica é tudo do lado aniversário? esquerdo, Agora, armazenado. então? Já foi, dia 23 de dezembro. Ah, parabéns. Obrigada. Então, as coisas ficam armazenadas do lado esquerdo do meu peito e da cabeça, né? Então eu armazeno quando eu não consigo fazer no momento, aquilo fica guardadinho, assim. Por que não fazer naquele momento? Porque a gente não tinha elenco para isso, Sim. né? A gente não tinha um elenco que sapateasse, eu não tinha um protagonista, e eu pensava, meu Deus, quem pode fazer esse papel, né? Que tinha que ser... Não só elenco, como equipe técnica também, né? Todo mundo, né? Porque a onda dos musicais, ela como é que chegou você depois. microfona sapateado, né? Hoje em dia a gente usa microfones nos pés, vem o fio pela perna e microfona no pé. Quer dizer, nada disso a Pelo gente... pé? A gente... Como é que é? Peraí, ela tá falando uma coisa normal, assim, como é que é pelo pé? Pelo pé, como é que é? A gente trabalha, na Conta, verdade, amor. com 4 microfones, porque ficam 2 na cabeça, um de backup e um, né? É um Assim, no backup do cabelo. outro, E né? 2 na perna. Dois Então na você perna. fica com 3 transmissores nas costas. Que e- confortável Já pra tem 4 sapatear. transmissores aqui, eu tenho 2 na cabeça dentro da peruca e 2 atrás aqui que vão para os pés. Agora, Quer dizer, engraçado pra não porque, falhar mesmo. não falhar. qualquer erro de vocês na coreografia, Tudo inclusive, aparece, fica é um marcado. inferno. Fica tudo marcado. Para Fica sempre, marcado. inclusive. Mas não é aquela coisa que só vocês veem, porque quando eles falam, ai, não, hoje o espetáculo não foi bom porque eu errei, eu não vi nada de errado. Não, então, porque o sapateado não tem como dar muito truque, né? Você tem que ter um repertório para improvisar muito amplo, porque se você perde a música ali na métrica do sapateado, para voltar é o inferno. Não, e não é só isso, né? Porque você faz música com os pés. É. Então, você está dentro da métrica. Uma Né? orquestra tocando ao vivo, na mão da maestrina, que E às você vezes pode- tá tocando ao vivo, Claro, você tá você tá dançando, com né? eles. Tá tocando com os pés. A gente vê nas cenas do espetáculo. Eu fico nervosa só de ver, só de ouvir vocês descreverem como é essa tensão no palco. Fora todas as outras coisas que vocês têm que se preocupar. Por isso, a preparação deve ter sido muito intensa, não foi? Operação de guerra, eu chamo. Porque, né, amor, a gente começou a se preparar quase com um ano de antecedência. Ah, sim. Porque eu queria Tem só que- concluir a coisa de 92, É. né? Que eu falei, meu Deus, quem é este homem que possa cantar com voz de príncipe, de cantar as músicas Sim. do Gershwin dos anos 40? É. Porque é isso, né? É um estilo musical muito, muito único, assim. Né? Que sapateie muito, que dance, porque o espetáculo não tem só sapateado, ele tem dança também, né? É que seja um grande comediante, porque a comédia é o grande movimento desse São espetáculo. muitos predicados. São muitos predicados, Que porque um servem homem só... também pra protagonista mulher. Pra Pensa mulher numa mulher também, que me ama, né? Vou falar de tudo, né? Não, gente, não é, porque se eu não amasse, eu ia amar do mesmo jeito, assim. Fora é outro tipo de amor que eu, ia tenho dizer, também você tá por ele. apaixonada por ele. Não, gente, mas eu tô falando a verdade, que assim, se ele não fosse meu namorado, ele também só teria ele para fazer esse papel, porque são habilidades que a gente não tem no nosso currículo. Né? Eu não é comecei comum, né? a sapatear. Do ator brasileiro. Porque eu era bailarina e aí acabei sapateando ele porque é gaúcho, É, você dançou tem as aquela danças história- típicas, e aí Entendi. dançou balé flamenco,
que desembocou no sapateado Porque você foi uma americano. precursora, né, na verdade, assim, eu lembro de uma vez quando, na época do Chorus Line, de você ter falado que você, enfim, você tinha 17 anos? 16. 16 anos quando você fez, e que você tinha o pé muito pequeno, você quebrava muito o pé, torcia porque você tem o pé muito pequeno pra sua estrutura. Não tenho base, Olha você a memória lembra? da gente. Eu sempre que continuo memória. falando nisso. Eu tenho bem tempo. Que Não é? memória. E o que o Jarbas estava falando é essa coisa de quando eu encontrei, na verdade, o Jarbas, que eu já o conhecia desde o Les Misérables, do Rent, aí vem o Dilúvio, que também foi um dos atores que começaram lá atrás, ele, o Tumura, né, e tantos outros atores que estão, a Alessandra Maestrini, tantas outras atrizes, estrelas hoje em dia, começaram lá atrás, os primeiros musicais. Eu não sabia que ele sapateava, então eu não tinha ele na cabeça. Né, o Tumura eu sabia que não sapateava muito, que também era uma estrela, um artista maravilhoso. Mas eu fiquei meio assim, falei, bom, não vou levar agora, porque agora não é o momento. E aí, Ainda não estamos prontos. Exatamente. Quando eu me deparei com ele no Pernas pro Ar, que eu vi que ele sapateava muito bem, eu disse, tá aí o Bob Child. Chegou, agora posso fazer. É. E quanto tempo de ensaio, Jarbas, com essa turma toda? Como é que é? A Cláudia falou 1 ano, mas É, um de ano de ensaio preparação, pesado. porque a gente sabia, viu a trolha que era, né? Do quanto Era. tinha que sapatear, essa coisa toda. Então a gente sapateei, mas há muito tempo atrás tinha que retomar toda a técnica, assim, é difícil. De ensaios mesmo, foram 3 meses com todo mundo, mas a nossa preparação começou lá em novembro do ano passado. Nossa. Novembro de 2012, né? E é aquela rotina pesada de mais de 8 horas de ensaio. É uma loucura, porque não é só ensaio, você tem que malhar, tem que fazer aula de sapateado, aula de balé, aula de canto. Não adianta, sei lá, Pilates. sapatear se já uma preparação, Não, né? A gente, Você foi, quebra o a gente pé. foi fazendo tudo. Quando a gente viu, a gente trabalhava 12 horas por dia, 13, Fisicamente, 14, assim, ó, fisicamente. Chegava em casa. É tipo um atleta. É atleta. Prepara pra Por uma- isso que eu digo que é operação de guerra, porque, tipo, É uma vamos... Porque, pelo que a gente viu ali, é muita gente, é muita coisa, é escada, é cenário, Então, assim, é uma coisa que é feita pra dar errado, né? Então, se você não ensaia... Ai, adorei. Sabe por quê? Porque eu sempre digo que musical... Tem tudo pra dar errado, Que mas é musical é a impressionante. dança dos 3 cérebros, né? Porque, assim, e que não conecta uma coisa com a outra. Você vai cantar e vai dançar, junta, não dá certo. É, exatamente. Né? Você vai representar, você tá ofegante. Aí você tem que subir a escada e descer e tal. Isso, é uma loucura. Aí esse espetáculo, ele tem uma característica muito interessante, porque ele ganhou a melhor coreografia em todos os prêmios mundiais, tal de musical, porque ele tem percussão. A gente faz som com serrote, com vassoura, os meninos sapateiam em cima de um telhado. É absolutamente criativo. Quantas é pessoas no rítmico. elenco? São 26 no elenco, Gente 15 do céu. músicos. É muita coisa, É uma equipe né? de 120 pessoas. Agora, é um musical, vocês estão falando muito de sapateado, que é um marco para os musicais, inclusive americanos, porque ele retomou, né? Isso. Né? Ele é um musical que retomou o que esse jeito clássico de fazer musical. E você viu essa retomada em 92, era vi. isso? E aí, eu quero... Isso que você falou, que é muito importante, o legado voltou para os americanos, para a mão dos americanos. Olha, a gente tá vendo aí uma montagem, acho A que montagem justamente que você viu. Essa é a de montagem 92, americana, exatamente, na Broadway. E aí, justamente o New York 94. Times deu isso, né? Dizendo... esse foi em 94, mas estreou em 92, né? Foi quando eu vi. E aí, o crítico do New York Times dizia justamente isso. Finalmente volta para a mão dos americanos o legado do musical americano. Porque né? é um musical de, Tinha sido 1930, a primeira encenação, 1930, quer dizer, O filme, né? Agora, não, o É. original. O filme é de 42, se não me 42, engano. 43, O filme de com a 43, Judy com a Garland e o Judy Mickey Garland. Rooney. Exatamente. O Louco por... Adoro essas traduções. Girl Crazy virou Louco por Saias. A gente tá vendo até umas E é imagens Girl aí. Crazy, né? É, o Girl Crazy. Eles arrasam, os Não, dois. aliás, eu tava lembrando que você fez a Liza Minnelli no Cabaré e agora a mãe dela, Judy Garland, no Exatamente. Louco Só por Saias. só falta o Mr. Minnelli, Gostou né? da família toda, a família toda. A gente tá falando aqui. E qual é a história do musical, né? Vamos contar Fala, para as amor. pessoas a Se história do joga. musical, Jarbas. A história do musical é a seguinte, é um Bob Child, que é o meu personagem, ele é filho de uma banqueira, olha que delícia. Ele é filho de uma banqueira em Nova York. Alguma coisa tá garantida nessa vida. Não é? né? Só que ele Dinheiro não precisa quer nada, preocupar. ele não quer dinheiro, olha que louco. Ah, outros problemas. Ele não quer o dinheiro, ele quer ser um ator de musical, ele quer ser um bailarino de musical, só que ninguém dá emprego para ele em Nova York, porque a mãe dele domina a cidade, ele não deixa ninguém dar emprego para ele. E a mãe incumbe ele, quer que ele siga os negócios da família, incumbe ele de ir para o interior dos Estados Unidos para cobrar uma hipoteca que venceu. Por um lugar chamado Pedra Que Morta. chama Pedra Morta, Death Um Rock. lugarejo em Um Nevada. buraquinho.
Tipo da cidade onde eu venho, tipo Lomba Grande. É uma rua, uma igreja. Então, acabou. O Coreto, Só que isso, nessa cidade tem um acabou aí. teatro, né, amor? Ele vai cobrar justamente a hipoteca de um teatro que está lá, porque era uma cidade que tinha sido rica, né, no tempo da mineração e que faliu a cidade, foi todo mundo embora e ficou tipo uma cidade fantasma e tem um teatro. E ele vai cobrar essa hipoteca, tomar esse imóvel. Só que quem é dona do imóvel é É a Polly a Baker. Polly Baker, que é a uma mulher machona. É uma mulher criada por homens, na verdade. Ela é a Então, única mulher da cidade. então ela é uma mulher extremamente masculinizada, anti-mocinha, né? Uma mulher forte, tal. E ela vai amolecendo e se feminilizando com o amor, com essa paixão Com a que nasce presença entre os desse dois. forasteiro. Só que no meio E aí ele disso- se apaixona por ela e descobre que ela é a dona do imóvel que ele tem que confiscar e aí começa a confusão toda. E ela descobre que ele, então, é o cara do banco que veio cobrá-la. Isso Ela depois eles se expulsa apaixonarem. ele. Ah, boa essa Ah, E aí mas começa aí uma já, confusão. aí já tava É. complicado. Não, e aí Aí o já- Vaudeville aí já- louquíssimo, porque ele se traveste de outra pessoa, do personagem do Marcos Tumuda, que também está impagável na peça. E ele se faz passar por esse produtor. E ela se apaixona por esse produtor, sem saber que é ele. E aí ele o quer Bob convencer Child. pra ela não ficar É um apaixonada pelo produtor, vaudeville, porque... assim, Enfim, é um vaudeville Comediona. Agora, Delícia. Cláudia, você é uma precursora, né, dessa coisa dos musicais. A gente falou aqui do Carlos Line, que lá atrás, mas assim, a gente fez um apanhadão da sua Olha, carreira. um apanhadão Bacana. sertanejo. Um apanhadão Olha. desde o Não Fuja da Raia. Eu queria que a gente soltasse aí as imagens. Eu queria que você me falasse, que você fosse falando. Olha, Tem nariz esse- antigo e tem tudo. Não, já tem nariz novo aí. Esse já é nariz novo Olha, aí? muito qual? instalada. Veja, que loucura. Esse é o Não Fuja da Raia, não é esse é o Não isso? Fuja da Isso, Não Raia. Fuja da Raia. Então, o Não Fuja da Raia, na verdade, esse já é o Nas Raias da Loucura. Olha. E o que aconteceu, né, com esses espetáculos? Foi uma desculpa que eu tinha, né, de colocar a Broadway dentro dos meus espetáculos e fazer a cabeça do público. Sim. Porque eu imaginava, meu Deus, o Brasil é um país tão musical, tão rítmico. É. Não é possível que não curta musical. Né? Agora, o que a gente tinha na nossa veia, na nossa memória, no nosso DNA? O teatro de revista. Então eu comecei por aí, Silvio de Abreu, um apaixonado pelo teatro de revista, que foi durante muitos anos assistente do Carlos Manga, né, que fez isso nos cinemas durante tantos anos. Então um cara que conhecia muito, já o Jorge Fernando, a mesma coisa. Nos juntamos e fizemos então os Na Raia todos, né? E ali Foram 3 dentro Nas tinha Raias. Another Opening, Another Show, tinham todas as grandes músicas dos musicais americanos, estavam ali traduzidas pelo nosso amado Zé Rodrigues, que o Zé Rodrigues nos era uma deixou e foi graça. meu companheiro de tantos anos. Então, o público não sabia direito o que eles estavam ouvindo, mas eles estavam ouvindo algo muito familiar. Né? E aí foi indo, e isso a gente foi formando o público. Olha, aí a gente já tá no cabaré que você atuou com a Cláudia, Foi, né? É maravilhoso. Vocês fizeram uma outra dupla aí maravilhosa. Foi. É o nosso terceiro trabalho esse, na verdade. É. Né? A gente começou em Pernas pro Ar em 2010. É. Depois Cabaré 2011 e agora Crazy for You. Que ótimo. O cabaré foi uma grande celebração também, né? Porque era um papel que eu esperava há 20 e poucos anos. E o Jarbas esperava uma vida inteira pelo mestre de cerimônias. Pois é, vocês estão realizando sonhos, né? Porque você falou agora do Crazy for You, que também era uma coisa que ficou na sua cabeça, acabou de citar o cabaré. É. Que bom, né? Mas é uma oportunidade única, assim, eu acho, nas nossas vidas. Porque a gente que tem 40, mais de 40, a gente cresceu vendo esses filmes musicais, né, na Sessão da Tarde. Então, eu era fã Mas do como Gene você Kelly falou, desde sempre. isso estava lá na Broadway, isso estava nos filmes, Claro. mas isso a gente não A gente não tinha. Você falou de elenco, mas não tinha equipe, equipamento, não tinha Não tinha condições nada. técnicas. Não, a gente formou, de a fazer gente isso. formou essas pessoas, eu também, né, me formei, nesses últimos 13, 14 anos, desde o Ranch pra cá, que a gente conseguiu formar técnicos, músicos, maestros, especialistas para musical, porque é uma gente diferente, é um outro tipo, é um gênero teatral, né? Claro. Que E hoje a precisa gente tem dessa- um elenco que é uma joia rara, assim. Eu tenho meninos que começaram comigo com 17 anos no cabaré e hoje estão com 21, assim, tipo 20, sabe? E que são demônios cênicos, né? Que são maravilha. maravilhosos. E assim, meu elenco, a idade média é 22, 21. É tipo, são muito jovens. Mais velhos só a gente, 28, 29. 30 não, mas passa agora- Nunca! Não, mas é isso mesmo. Quer dizer, mais um pouco não seria possível vocês viverem esse sonho. Não. Quer dizer, porque se vocês Mas é tivessem, isso enfim, vivido isso, tentado fazer isso 10 anos atrás, já não seria tão... Quer dizer, talvez desse para fazer, mas não com essas condições, com Não, mas essa não expertise não seria toda, possível, com essa... não dava pra fazer. Porque não dá pra fazer meia boca Não. esse tipo de Não, musical. não tem como. Não dá pra Não fazer. dá pra fazer mais
ou menos. Ou você faz ou você não sabe fazer. Não adianta você sapatear um pouco, não dá. não rola, entendeu? Agora, o espetáculo como esse, ele fica em cartaz quanto tempo, assim, para valer a pena? Porque é um grande investimento, né? Assim, Olha, na verdade, valer a estrutura. pena não vale. Vale na nossa alma, né? Mas assim, como negócio... Ah, não? Pro Porque é muito produtor, caro? hoje em dia, ainda não. Eu acho que a gente vai chegar nessa excelência. Nós não temos isso ainda. Fazer musical hoje no Brasil é um tour de force, É mesmo. uma folha de pagamento de 120 pessoas. Pois A é, imagina, bilheteria por isso que não eu paga perguntei. Eu nem falei, porque um você tem que terço ficar disso. pelo menos, sei lá, Até um porque ano você em tem uma cartaz meia pra entrada, você. né? E você não tem meio salário, meia luz, meio som, né? Você É, tem... uma discussão que a gente até teve aqui no Metrópolis já algumas vezes. sério. Loucura A gente isso. debate mas aí esse assunto. chega a Cláudia Raia no departamento de marketing. Eles não dão todo o dinheiro que você precisa? Dão todo o café, o carinho, a água, as fotos. Eu sempre muito dada, muito solícita, mas o patrocínio... Dessa vez a gente teve o Bradesco, que é incrível, mas é lutado, gente. É muito difícil. Não tem Cláudia Raia, não tem Antônio Fagundes, não tem, entendeu? Claro que a gente tem um trabalho que hoje... Quantas vezes eu já ouvi uma frase que é deliciosa, mesmo porque ele não me deu o patrocínio, mas ele diz, olha, o que vier de você eu sei que é de boa qualidade. Poxa, isso depois de 30 anos de carreira, né? Que você tá ali lutando e produzindo, né? E gerando tantos empregos e tudo. Você ouvir isso de um empresário é muito bacana, Claro. né? Claro que às vezes um não pode dar e outro não tem a verba e outro... Enfim, são condições... Eu acho que dessa vez fui a 150 empresas. 150? Tomou 150 cafezinhos Tomei e águas. muito mais, né? Porque cada empresa Uma uma base de gastrite 5, louca. 6 cafezinhos. Fora as fotos pro Instagram, né? É tudo, mas a gente vai com amor no coração e tentando explicar como é interessante o teu produto, né? O quanto é interessante para ele e o quanto, qual o amor, né? Quanto amor a gente dedica a essa profissão. Legal. Então, alguém acaba ajudando. Por Olha, isso então- você em casa tem que assistir. Então, Tem olha, que boa assistir. temporada pra vocês. Gente, Até quando vai nós ficar? estamos no Tomiotaki, presta atenção, Que é que é muito lindo. importante isso que eu vou falar. Nós estamos num prédio rosa, que é o Instituto Tomiotaki é o prédio rosa, o único prédio rosa brilhante que tem no meio de Pinheiros, que é uma travessa da Pedroso de Moraes. Então, nós estamos ali cantando, dançando, sapateando. Eu me lembro que quando eu vi na Broadway, uma das coisas que eu fiquei arrebatada, assim, é que eu saí meio sapateando, meio dançando sozinha, que nem louca. Aí eu olhei de um lado, tinha uma velhinha também, na mesma onda que eu, e mais uma criança. Eu falei, gente... Eu quero fazer isso. É tipo, todo mundo sai Contagiante. sapateando. Então, gente, arrebatado. vem aqui, Que vem legal. compartilhar essa alegria com a gente, porque é uma grande celebração, um espetáculo extremamente solar e livre. É um espetáculo para a família inteira. Ah, que ótimo. Então, tá bom. crianças, adolescentes, esse público todo gostoso de televisão que a gente tem e que reclamam, porque eu sempre faço coisa proibida. Agora não é mais agora proibido. tá liberado. Ó, que mais liberado. maravilha. De quinta Então, a domingo. De quinta a domingo. Então, quinta e sexta às 9 da noite, sábado, 5 da tarde e 9, e domingo às 6 da tarde. Ó, Arrasei, serviço, foi tudo pá. serviço completo. Uma loucura, eu decorei. Então tá, Sapateiro, obrigada. falar o serviço é fácil. É bobagem. Gente, obrigadíssimo. Um então, beijo. Obrigada a Obrigado. vocês. Beijo. Foi um Obrigada a prazer. vocês. É uma rotina que se repete. Os frequentadores do Sesc enfrentam até 3 horas de fila para conseguir comprar os ingressos da programação cultural, que, aliás, é ótima, e tem preços bem abaixo da média de São Paulo. Nessa semana, por exemplo, tem gente pensando em como é que vai fazer para conseguir comprar os ingressos para o show do Jorge Benjor com Los Cebosos Postiços, que começam a ser vendidos na próxima quarta só. A repórter Cris Maxud acompanhou a primeira fila do ano do Sesc Pompeia. Dá uma olhada. Eu queria ver o do Ney Mato Grosso, né? Mas eles falaram que nem adianta, porque acho que vai acabar rapidinho. O show do Ginga com a Esperança. E você tá com esperança de conseguir. Então, Saí da minha cidade para vir até aqui comprar. Ah, é? Você não é daqui? Eu sou de Barueri. Tem um tempinho que a gente tá aqui na fila já tem bastante tempo. A gente tá esperando pra ver o Ney. Que show que a senhora elegeu para assistir? Ney Mato Grosso e o Ginga. Conseguiu o ingresso? Graças a Deus. Faz 30 anos que viu o Ney, vai ver novamente, tá ansiosa, né? Por isso você tá com esse sorriso no rosto, né? Ah, não pensei que ia vê-lo mais, não. Como é que vocês organizam as vendas desses ingressos?
Olha, recentemente o Sesc mudou a sua política. Como é que está funcionando agora? Semanalmente a gente abre ingressos para novas atividades, novos shows. Sempre dessa forma, segunda-feira online pelo site a partir das 15 horas. Cerca de 20% dos ingressos de cada atividade a gente disponibiliza na internet. Na quarta-feira, toda a rede, no estado todo, abre sempre às 17h30 essa fila que vocês estão vindo aqui, vezes 20, vezes 25. Por que não vezes 33, que são as unidades do Sesc? Por isso que esgota tão rapidamente. Sorriso no rosto, porque a fila tá terminando aqui para vocês. Que ingresso que você vai comprar? Pro Ney Matogrosso e pra Esperança. Você ficou quanto tempo aqui nessa fila? 2h30, 3 horas. Vale a pena, o artista que a gente está esperando para ver é merecida. E qual é? A Esperança. O preço é justo, né? Honesto. Isso aí tinha que ter mais isso aqui no Brasil. E tem gente que sai com toneladas, literalmente, de ingresso. Você comprou o que aí? Comprei Naná Vasconcelos, Marcelo Genesi, Banda Ed, até esqueci aqui, Cidadão Estigado, que vai tocar Pink Floyd. Vamos fazer uma continha rápida aí. Você acha que você ia pagar quanto para assistir todos esses shows? Uns R$300, eu acho. E você gastou quanto? Eu gastei R$40. Como é que vocês se programam para vir a um show aqui no Sesc? Não sei, alguém descobre geralmente e sai espalhando e aí a gente se organiza para comprar. Eu acompanho pelo site. Tentei comprar pro Ney, mas não consegui. Ih, esgotou agora há pouquinho. 3 horas na fila, esgotou agora de pouco. Daí eu fui em outras opções que eu tinha. Na segunda-feira, 1.800 pessoas estavam a postos para comprar ingressos do Ney Matogrosso no primeiro minuto. Cada pessoa compra 2 ingressos. A quantidade máxima são 4 apresentações, 2.400. Não tem como atender todo mundo. Olha só quem eu achei aqui, os 3 que estavam esperando comprar Esperança Spalding. E aí, conseguiram? Para Esperança, só ele conseguiu, a gente comprou para outro show. Gente, vocês estavam na fila e você pegou o último ingresso. Peguei os últimos 2. Semana que vem a gente vai ficar na fila mais um pouco, porque vai ter muitos shows legais aqui. O que a gente espera aqui semana que vem? Fabiana Cosa e o Jorge Ben. Vamos ver o que vai dar para comprar. No próximo bloco, a gente recebe Fafá de Belém e o cineasta João Batista de Andrade para falar da participação da classe artística na campanha das Diretas Já. O Metrópolis volta daqui a pouquinho.
votar para presidente. Foi com esse slogan que a campanha pelas eleições diretas decolou no Brasil em 1984. Neste domingo, dia 12 de janeiro, faz exatamente 30 anos que aconteceu em Curitiba o comício de lançamento nacional das Diretas Já, com a presença de políticos e artistas. Para lembrar a data, eu e Manuel da Costa Pinto vamos conversar com a cantora Fafá de Belém e com o cineasta João Batista de Andrade, que foram testemunhas oculares desse momento político brasileiro. Boa noite, obrigado por vocês terem vindo aqui. Obrigada, Marina. Agora, Fafá, você foi mais que testemunha ocular, você foi uma peça-chave nas diretas, né? Assim, acho que quem se lembra das campanhas, de todas as imagens, como eu, que na época, enfim, era uma adolescente, assim, mas eu participava, eu era super interessada e tal. Me lembro muito de você, da sua presença. O Milton e o Fernando Brant, Milton Nascimento e Fernando Brant, me deram uma canção chamada Menestrel às Alagoas. Em 84, aqui nessa televisão aconteceu uma coisa fabulosa, 82. Era a primeira eleição para o governo de Estado. E eu fiz um Roda Viva. E alguém me perguntou, você vota em quem? Isso era governo Maluf. Você vota em quem? Eu disse, se eu morasse em São Paulo, eu votaria em Franco Montoro e Fernando Henrique. Saiu do ar. Saiu do ar. Saiu do ar. Aí, olha, problema técnico e tal, não sei o quê. E no dia seguinte, o comando da campanha do Montoro me ligou. E disse, mas o que eu vou fazer no comício? Não, sua presença é importante. Eu digo, mas não consigo entender. Naquela altura, tinha pessoas muito engajadas, ou filiadas ao partido e tal. Em 83, Milton e Fernando Brant me deram de presente o Menestrel às Alagoas, em homenagem a Teotônio Vilela. Em agosto, Teotônio foi ouvir a canção, ficou muito emocionado e quis falar sobre o povo brasileiro. E depois a gente conversando da gravação, ele disse assim, minha filha, a nossa gargalhada pode fazer o chão desse país tremer. Eu venho da campanha pela anistia. Foi horrível, foi duro, muito sangue, muita dor, muito luto. E a campanha pelas eleições diretas só vingará se for suprapartidária. Sim. Se todos estiverem abraçados, desarmados, e nós desassustarmos o Brasil, o brasileiro que esqueceu que esse país é dele. Então, isso foi em agosto, o Teotônio já estava muito mal, com câncer avassalador. Dia 23 de novembro, o Teotônio morre, no mesmo dia que tinha o primeiro encontro aqui na Praça Charles Miller. Enfim, eu peguei um táxi em Curitiba e fui pegar um avião aqui para ir para Alagoas. Encontrei o Lula. O Lula falou assim, você vai comprar passagem para Alagoas? Então está com o avião da FARP aqui. Entramos no avião da FARP, todos paramos em Brasília e chegamos para o enterro de Teotônio. Na saída do enterro, um popular me segurou e disse assim, a gente gosta muito da senhora, não tem ninguém para falar por ele. A senhora fala pela gente? Eu tinha 26 anos. Eu disse, o que esse cara está querendo me dizer? Eu não tenho... Embora eu venha de uma família de políticos... Mas eu queria perguntar, porque como é que você tem toda essa raiz política, essa coisa que muito... Minha mãe era PSD. Muito arraigada. Toda a família da minha mãe é PSD ligada ao Barata, no Pará. Papai era anti-Barata. Então, o pau comia. Todo sábado, reunia a família, era discussão política. Papai anti-Barata, família da mãe baratista. E depois uma grande mesa e o violão. E essa é a minha vida. Então você cresceu... A política, a boa mesa e a música. E a música. Exato. E no espaço democrático. Então, em Belém, a guerrilha da Araguaia teve uma influência muito grande. Discutia-se, o Partido Comunista tinha um partido forte lá. Então, muitos amigos dos meus irmãos foram para os Araguaias, para Araguaia e desapareceram. Quando vim morar no Rio de Janeiro, aos 15 anos de idade, me assustava que as pessoas não soubessem que havia, nós estávamos na ditadura, e que tinha violência, que tinha tortura. Eu, com 15 anos, pelas conversas da minha casa. Claro. Bom, passa, eu viro cantora, tá lá, direta já. Aí liguei, depois desse episódio, eu falei para o Theo, que também era... O Theo, que foi pagado Teotônio, eu falei para o Theo, que hoje é governador. Eu disse, Theo, tem que fazer alguma coisa. Dia 1º de janeiro, é o dia da confraternização universal. Por que a gente não faz o lançamento da campanha aqui? Ele disse, olha, não sei e tal, não sei o quê. Aí falei com o Marcos Freire e fizemos um encontro no dia 4 de janeiro em Olinda, que foi lindíssimo. Para esse encontro, em Fio, fez uma caricatura do Teotônio, com a bengala, assim, diretas, todos para o Brasil, diretas já.
E quando entrava o discurso Teutônio, tirava-se uma bandeira que estava em cima e entrava a voz dele e foi a ideia do Enfio soltar a pomba. No dia 12, eu não fui convidada, porque não era filiada... Dia 12 do comício de Curitiba. Dia 12 do Curitiba, eu não fui convidada. Porque o comando da campanha do PMDB entendia... A gente tem umas imagens aí do comício de Curitiba, que foi... Eles entendiam que eu tinha uma ligação muito forte com o PT que estava começando e era ilegal. E era amiga de Enfio, do Lula, e as reuniões eram na minha casa, quando era ilegalidade. Mas pela uma afinidade, da mesma que eu tenho com o Fernando Henrique, por exemplo. João Batista, a gente está vendo imagens aí desses comícios. Como é que você entrou, participou? Você sempre teve um cinema político muito importante. Como é que foi a sua participação? Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu tenho uma série de filmes meus que quase compõem o processo do começo do final da ditadura até o final da ditadura. Pais Tenentes, por exemplo. Que inclui o Homem que Virou esse processo. Suco. Não, porque o Homem que Virou Suco se passa durante as greves. Inclusive, as greves estão no filme. Sim. Depois eu fiz o Dourados. As greves, só para esclarecer, as greves dos sobre a né? ditadura. A manipulação, a ditadura, a repressão, a tortura e tal. Depois o Homem que Virou Suco. Depois do Homem que Virou Suco, eu fiz A Próxima Vítima, que se passa durante as eleições que elegeram o Tancredo, o Montoro. Elegeram o Montoro. Então tem os comícios todos, Jânio, tem lá o Ulisses com o Montoro, o discurso do Ulisses é fantástico, ele com aquela mão assim, votar em Montoro. Olha só, a gente está vendo as imagens de época que a gente... E depois disso... De vários comícios. Depois disso, eu fiz, com a morte do Tancredo, eu fiz o Céu Aberto, que tem cenas da Direta Já, da passeata Direta Já, que é o filme Céu Aberto, da morte do Tancredo, da transição política e tal. Agora, no dia que houve em São Paulo, essa manifestação da Direta Já, eu não quis subir lá e falei, não, eu vou ficar lá no meio da população, do povo lá. Então, eu fiquei, foi uma coisa impressionante. E porque eu ficava prensado pelas pessoas, teve uma hora que eu fiquei assim, um tempo enorme, sem pisar no chão, se deslocando, porque era uma massa compacta. Quem levava era a massa. A gente olhando de cima assim, era como se fosse um grande rio. Era como se fosse um grande rio incontrolável, verde e amarelo, tomando conta de uma forma avassaladora de todos os cantos desse país. Era um negócio tão emocionante que era a criança, o velho, e o dia do panelaço. Todo mundo batia panela. A cidade inteira batendo panelas. Era um negócio fabuloso. O Brasil despertou para entender que esse país... O brasileiro despertou para entender que esse país é dele. Agora, a gente tem imagens de você, Fafá, no comício do Rio de Janeiro. Eu queria que a gente parasse. Solta aí, por favor, o VT. Companheiros do Rio de Janeiro, é uma grande mobilização popular pelo Brasil inteiro. E eu acredito que continuarmos nessa, um dia nos encontraremos aqui nessa praça para comemorarmos a nossa vitória. A vitória de termos votado para presidente da República. E temos levado adiante a bandeira desse grande homem que foi Teotônio Vilela. E nessa bandeira está escrito Direta Já! De quem é sair a terra, essa saúde Lucélia. E nesse comício aconteceu uma coisa interessante. Porque eu comprava passagem, não tinha esse negócio de showmício, né? Comprava passagem, comprava minha pomba aqui no mercado de Pinheiros, no boxe 28, e a pombinha viajava o Brasil, coitada. Às vezes ela saía daqui com 10 graus, chegava em Alagoas com 40. Né? E no dia da Candelária, não me convidaram oficialmente, mas a gente sabia que eu comprei uma passagem aérea com a minha pombinha, cheguei lá junto com a minha empresária, cheguei no Rio, não tinha negócio de transporte, nada disso, não sabia de nada disso. Quem chegava, chegava. Peguei um táxi e fui de amarelinho, e chegamos na entrada do comício. Estava o Dante de Oliveira, autor da emenda, ele é enorme, né? Ele parecia uma girafa, Dante enorme assim, e ele falou, socorro, não sei o quê, e um guarda...
Eu falei, o que está acontecendo? Ô, Fafazinha, entra. O que está acontecendo? Esse doido aqui diz que é político, olha o tipo dele. Porque ele era muito jovem, ainda com espinha na cara, entendeu? Um homem de quase 2 metros de altura, magro, muito jovem. Era um pouco. Eu falei, imagina, esse é meu percussionista. Ele tem essa ideia de que ele é o... Não, entra, senão não tem show. Você botou ele pra dentro. Aí ele disse, por que você não disse não? Porque eu trabalhava com ela. E foi assim que o Dante de Oliveira entrou nesse Comício do Rio. E foi fabuloso. O Comício do Rio foi um marco, porque quando chegou no Rio com quase 2 milhões, assim, não tinha como, não tinha como. Só um essa congresso massa de gente daquela gritando gente, é uma coisa que só os mais reacionários não viam que o povo não tinha mais barreira, não tinha mais como é que chama aquele? Cancela, não tinha mais cancela. Fantástico. E aí fizemos São Paulo. E o João Batista também produziu aqui, ele vai mostrar pra gente um poema, ficou inédito esse tempo todo? Eu escrevi logo depois da Praça da Sé, eu escrevi um poema, assim, eu tenho uma série de poemas sobre aquela época, as greves e tal, mas esse é muito interessante, que é direto já. Nem era preciso falar, nem era preciso gritar, não era preciso nem pensar, era preciso apenas estar. Olha que lindo. Porque todo mundo sabia o que era, o importante era estar lá. É uma coisa que transcende um pouco propostas muito objetivas, é um ímpeto que vai eclodindo. Agora, você faz entre isso, esse estado de necessidade, de urgência de estar no lugar e as manifestações que aconteceram recentemente no Brasil no ano passado? Mas eu acho que aconteceu lá o que tem acontecido agora. Durante a ditadura, a gente passou muito tempo dizendo, poxa, só aquela intelectualidade, os artistas, tal, articulando a democracia, tal. De repente, a gente percebe que a população está super assim. Sensacional. E agora a mesma coisa, em junho, todo mundo está parado, o movimento universitário acabou, a juventude se manifesta, de repente, a troco de uma coisa pequena, que era o preço de passagem de ônibus, a população mostra a participação da classe artística é um pouco diferente, né, daquela época das diretas já para hoje. Como é que vocês veem a participação da classe artística nas chamadas jornadas de junho? Enfim, das manifestações que aconteceram no ano passado. Eu estava fora do Brasil e fiquei muito emocionada. Para mim, o que simboliza eu fico emocionada, desculpa. É um cartaz de uma menina que diz assim, desculpe o transtorno, estamos reconstruindo a democracia. Isso, a mim, o que mostra o que essa garotada queria fazer. Porque são meninos como você eram meninos, crianças, adolescentes, quando foi prometido para eles um país onde eles teriam emprego, saúde, educação e segurança. Então eles foram pacificamente para as ruas perguntar, e aí? E aí entram os vândalos e destroem esse movimento. Sim. E as pessoas, alguns fecham os olhos e acham que o vândalo é quem está sentado no chão na porta do Sérgio Cabral. E os que estão quebrando na Ataúfo de Paiva são os manifestantes. Então, acho que houve um erro de ótica, houve um despreparo da polícia, da classe política, de todos nós, porque não se imaginava que havia toda uma garotada, uma adolescência, meninos saindo das universidades, querendo saber onde é que eu estou. E era classe média, era classe menos favorecida, vamos dizer assim, era classe alta, era todo mundo, não tinha classe, era todo mundo querendo saber onde é que está o país que a gente imaginou que a cidade encontraríamos. Agora, de certa maneira, eu vi de fora. Entendeu? Agora, de certa maneira, isso aconteceu também na época da campanha das diretas, né? Quer dizer, essa confraternização de classes. Mas agora, por que houve uma certa ausência de personalidades do mundo artístico, cultural? Eu acho que não deu tempo. Será que não deu tempo? Foi uma surpresa para todo mundo, os próprios artistas, que não foi articulado, as diretas eram faladas. Talvez porque não houvesse partidos envolvidos e, portanto, não havia... Ou talvez não houvesse uma causa, eu não sei, estou tentando agora pensar junto, assim, talvez não existe uma causa clara. Falava-se eleições diretas desde a anistia. Quer dizer, a vontade de romper com a ditadura era uma coisa que cada vez estava mais na baila, mais na conversa e tal. E isso foi contaminando positivamente até que a classe política foi para a rua, mas alicerçada de quem? Pelos intelectuais, pela classe artística, pelos jornalistas, porque sempre fomos nós que demos a credibilidade ao movimento.
Porque a classe política tem um olho torto desde sempre. E dava visibilidade. E dava visibilidade Claro. e também fazia ponte. Olha, Claro. vamos juntos. Todos nós estamos lá, dizemos, vamos juntos. E pessoas que lá de Ulisses Guimarães, Lula, Fernando Henrique, Montoro, Miguel Arraes, Brizola, enfim, eles estavam ali, eles tinham um discurso, sabiam a ação e nós estávamos todos próximos e o Brasil desejava isso. Agora, todos nós fomos pegos de surpresa. Surpresa, é. E não houve uma liderança que resgatasse, juntasse e não deu tempo. O meu olhar é que não deu tempo. Entendi. Porque o vandalismo entrou, os black não sei das quantas entraram e inverteram a mão do processo. Mas então, em vez de ser... eu acho o seguinte, quando há uma explosão desse tipo, ainda mais essa que a gente estava despreparado para ela, é preciso que haja uma articulação política para transformar aquilo numa modificação, como aconteceu com as diretas. As diretas. Quer dizer, as diretas fortaleceram uma luta dentro do colégio eleitoral. Nem diretas eram, mas nós ganhamos aquilo. O que aconteceu no Brasil, que a decadência da política impediu que existisse essa articulação a partir de junho. Agora eu vou dizer uma coisa, pode ter acontecido tudo depois de junho, mas junho é o que fica. Exatamente. Não tem nada que vai destruir o que aconteceu em junho. Verdade. Exatamente. Olha, a gente podia ficar horas conversando aqui sobre esse assunto, mas nosso tempo já acabou faz um tempo, já estão aqui olhando na minha orelha falando, pode encerrar porque a conversa está boa, mas a gente não tem mais tempo. Mas então, brigadíssima vocês terem vindo aqui. E dia 25, falar... sábado que vem, daqui a 2 sábados, 30 anos de Praça da Sé. Exatamente, daquele comício que foi incrível. Feliz também. aniversário São Paulo. Exatamente, obrigada, Fafá. E em todas as livrarias, o meu livro Confinados, que fala disso. É uma exatamente. ficção que fala as ruas ocupadas e as pessoas dentro de casa sem entender o que está acontecendo. Está nas livrarias e bem elogiado. Muito bem. Muito obrigada. Obrigada, Luísa, obrigada. Nem falamos de Eusébio. Não fala, próxima. Vai ficar pra grande próxima. amiga de Eusébio, grande jogador português que morreu na semana passada, mas isso é assunto para outro encontro ficou aqui. devendo. Pode ficar aqui. E agora a gente fala de fotografia. Araquém Alcântara lançou 3 livros no ano passado. Um desses livros só saiu na Europa, onde o trabalho do fotógrafo catarinense é cada vez mais conhecido. Vamos ver? Ora, Araquém, você está com um monte de lançamentos simultâneos aí. Esse aqui inaugura uma coleção da gráfica Ipsis. Eu já fiz uns 15 livros com eles, muitos prêmios, e eles me chamaram para inaugurar essa coleção, que se chama Coleção Ipsis de Fotografia Brasileira. Aí tem imagens de 43 anos até hoje. Tem uma foto do seu pai aqui, é isso? Tem. No início dos anos 80, o governo Figueiredo desapropriou uma área imensa entre Peruíbe e Iguape, com mais de 50 praias intocadas, para construir 2 usinas atômicas. E aí eu me envolvi, caí de cabeça nisso, né? Me envolvi totalmente nisso, produzindo imagens contra a construção das usinas. E essa imagem do meu pai, que é totalmente pensada. Esse aqui são esqueletos insepultos de Hiroshima, e essa imagem se transformou num símbolo contra as usinas atômicas, percorreu o mundo, e ela diz, nós somos caiçaras, somos ignorantes, mas nós sabemos o que vocês querem trazer para cá, a morte. E a partir daí, eu comecei a unir o meu trabalho de captar beleza da natureza, a lutar pela integridade desses lugares. Santos. É uma homenagem à minha terra. Eu vim para Santos, saindo da ilha de Santa Catarina para a ilha de São Vicente, com 5 anos de idade. Então toda a minha formação foi em Santos. E quando a minha fotografia surgiu aos 18 anos, eu comecei a registrar tudo isso. Só que o meu caminho me conduziu para dentro da floresta. E aí eu me tornei um dos precursores da fotografia de natureza no Brasil. E Santos é uma terra que está rodeada de Mata Atlântica, de belezas.
E eu precisava fazer essa homenagem porque eu queria reunir as imagens de todos esses anos. E foi um suplício. De 3.000 imagens, eu reduzi para 80. Isso nos leva para o outro livro, que daí é só mata praticamente, que é o Amazônia. É um dos meus primeiros trabalhos totalmente editado fora. Ele foi editado para ser lançado junto com o filme na França, que eu participei como fotógrafo de estilo e consultor criativo. Foi uma experiência nova poder trabalhar com cinema, com fotografia. Eu já fiz 5 livros sobre a Amazônia. A Amazônia é minha matriz criativa, mas eu preciso do mercado internacional porque o Brasil não suporta livros na Amazônia. Nós já estamos frios diante das estatísticas de queimadas e tal. E sempre vemos a Amazônia dessa maneira assim. Ah, mas lá tem tanta mata que aquilo é inexaurível. Pelo contrário, já foram mais de 20% de área desertificada. O meu trabalho é um trabalho de resistência, um trabalho de combate. O Metrópolis volta daqui a pouquinho com as nossas dicas de todo domingo. Até já. Voltamos agora com as nossas dicas de todo domingo. A gente começa com o Manuel da Costa Pinto, que tem uma dica cinematográfica. Pois é. Pois Fiquei sabendo. Então, Fiquei sabendo. diferentemente da... A gente vai trocar papéis aqui. Minha dica é o filme A Grande Beleza, que está em cartaz nos cinemas, e é bom ir ver logo, porque ele deve sair de cartaz rapidamente, porque já está desde o ano passado. É um filme magnífico do Paulo Sorrentino, com Tony Servillo no papel de um escritor que não escreve há 40 anos. Ele está completando 65 anos, foi um sucesso literário aos 26, e ele entrou numa vida mundana. Ele se descreve como não apenas um mundano, mas como o rei dos mundanos, e quer viver nessa vida, e fala, quem vive nesta fauna da cidade de Roma, que ambienta o filme, não tem tempo para reflexão, para pausa, para introspecção e para o tempo da escrita, né? Então ele assume um pouco esse tédio existencial de transitar por uma cidade frenética, entre danças, festas, exposições, bebidas, né? E é um filme que tem também algumas personagens meio grotescas. Tem uma editora que é uma anã, tem umas freiras decrépitas, tem uns padres meio libidinosos que aparecem o tempo todo. Tem uma stripper de 42 anos muito bonita, né?
Mas muito bonita, né? Bonita, como diz ele mesmo, assim, 52 anos, ma portate benissimo. Ou seja, levados muito bem esses 42 anos ou 52 anos. Muita gente comparou esse filme por conta dessas personagens um pouco grotescas e por conta da cidade de Roma ao Dolce Vita do Fellini. Eu acho, entretanto, que se parece muito mais, já que é para fazer comparações, se é que é necessário fazer analogias, me parece muito mais próximo da Noite, do Antonioni, que tem o Mastroianni como uma personagem daquele cara meio enfastiado, meio entediado, circulando pela noite, no caso de Milão e não de Roma. No caso aí da Grande Beleza, eu acho que o filme, de um lado, mostra um pouco o narcisismo contemporâneo das peças, dos artistas plásticos que fazem performances, que só falam de si, falam eu o tempo todo. Mostra isso, que é um pouco da sociedade do espetáculo, mas não é de um sentido crítico. Acho que tem uma coisa um pouco assim, uma aceitação meio do hedonismo, né? De viver uma vida de prazeres e ver isso com distanciamento. É engraçado, assim, aí tem uma questão de sexualidade livre e de arte que rompe com os padrões, mas não tem um sentido libertário. Na verdade, o filme tem um olhar para isso um pouco cansado, um olhar meio altivo, que está muito sintonizado com a cidade de Roma e com uma certa moral latina, romana, que olha tudo com um certo estoicismo. Cai na vida, cai na devassidão, mas como se fosse uma fatalidade, né? Então tem, ao mesmo tempo, uma tristeza altiva no filme e uma vida frenética, que é essa vida da cidade de Roma. É um filme belíssimo. Eu sei que tem algumas pessoas que não gostaram muito, mas a maior parte que eu conheço gostou bastante. Eu vou até rever o filme depois de tudo que você falou. Eu gostei, né? Saber se você se imbui, né, de toda essa... Não, eu de fato gostei de algumas partes do filme, mas eu achei um filme chato. Não é nada chato, não deem ouvido a ela. Me perguntou, eu não ia falar nada, eu tava bem quieta no meu canto. Posso falar da minha dica? Pode, a sua dica não é nada chata. Então, a minha dica, na verdade, eu fico até com vergonha de falar dessa minha dica na frente do Manuel. A gente trocou um pouco hoje, né? Você falou de cinema, eu vou falar não só de livro, mas eu vou falar de Camus. Gente, olha só, olha a ousadia, Marina. Falar de Camus na frente do Manuel. Por que ousadia? Aliás, não, tem um detalhe que o prefácio dessa edição... já vou explicar. É de quem? De quem que é o prefácio? Do Manuel da Costa Pinto. Você conhece? Porque é o seguinte, Camus fez 100 anos enfim, centenário do nascimento do Camus no ano passado. E algumas comemorações, assim, bem tímidas, né? Como você mesmo destacou aqui, você falou aqui. E esse aqui foi o único livro que foi relançado pela Record, uma edição muito bonita, capa dura, muito bom gosto, aliás, a capa, tá? Melhor do que a anterior, que foi... Na verdade, aqui eu reli recentemente. E eu tô falando desse livro por quê? Porque eu tô fazendo uma pesquisa, enfim, por um outro trabalho que eu tô fazendo, e coisas e bandas dos anos 80 e tal. E aí, falei, poxa, vou reler O Estrangeiro, que é aquele livro do Camus que inspirou a música do The Cure. E realmente é um filme, é um livro sensacional, assim, é um livro que você relê, assim, esquecendo que ele é, como diz aqui como diz aqui na contracapa, considerado pelo Le Monde o livro mais importante do século XX. Esquecendo isso, ele é um livro que você começa a ler que você não consegue parar. Eu não me atrevo a falar de Camus na frente do Manuel. Se você quiser falar alguma coisa, você pode falar. Eu queria ir direto para a associação que eu estou fazendo, que foi como eu cheguei na releitura desse livro. Aliás, muito bom, né? Essa coisa da memória que a gente reclama, que a gente esquece as coisas e tal. É tão bom você esquecer e poder reler uma coisa que você gostou muito na época. Eu acho que reler, às vezes, é mais gostoso do que ler. Eu acho que a releitura, porque você descobre mais coisas, uma coisa que você já tinha gostado. É como rever um filme, mas eu acho que você não está preocupado com a história, você só eu acho que cada releitura é o momento que você vive mesmo. Então, algumas coisas você, inclusive, interpreta diferente. Eu tenho livros que eu já li muitas vezes. E eu vou explicar. Eu li esse livro pela primeira vez por causa deste disco aqui. Aliás, esse disco é um original, tá? É um vinil dos anos 80 mesmo, meu, tá? Esse aqui até, enfim... uma edição brasileira, na época era difícil ter disco brasileiro de bandas estrangeiras, mas esse aqui foi lançado aqui no Brasil, eu lembro que eu paguei até mais barato do que os estrangeiros, que eram caríssimos. E aí esse disco tem uma música chamada Killing an Arab. Pode soltar o clipe aí pra gente ver um pouquinho. Essa música é totalmente inspirada na história
do estrangeiro. Quer dizer, a letra faz referências diretas e tal. O clipe não faz tanto, porque na verdade o cara tá na neve, tá no frio, e o livro, né, e a letra fala da praia, do sol, dessa coisa do calor. Se passa na Argélia. Se passa na Argélia, enfim. O clipe é uma livre adaptação, aí, uma interpretação do que é o livro. Agora, o Cunha até falou isso outro dia, né, que o The Cure foi mal interpretado, e a partir de um tempo, acho que a partir de 87, esse disco veio com um aviso, né, uma declaração do The Cure e do Robert Smith dizendo que a música não tem nada de racista, a música não tem nenhuma conotação racista. Só para explicar, a morte do árabe, o assassinato do árabe no livro não é ditado por razões preconcebidas, racistas, Exatamente. etc. É um ato de gratuidade que leva a uma tragédia, né? Então, é o ato gratuito, o tema do livro, e foi muito bem captado pela música do The Cure. Portanto, não tem nada a ver com as questões contemporâneas em relação a muçulmanos, árabes, etc. Na verdade, a gente, infelizmente, tem muita gente que não faz as relações certas e não contextualiza a recepção de uma obra, e daí faz leituras equivocadas e sai por aí cometendo bobagem. Exatamente. Foi isso que o Cunha falou, de que agora o The Cure passou a cantar a música como Killing Another, para evitar, enfim, más interpretações, etc. Mas, enfim, fica a dica, então, deste relançamento maravilhoso. Didi, o que você tem pra gente hoje? A minha dica é uma dica de férias, dica de festa, dica de viagem. Ui, delícia. Ui, que gostoso. Música. Música, por favor. A gente começa com Como, The Light. Vou fazer uma coisa meio DJ, meio... radialista, pode ser? Adoro Como é legal, né? É porque é um site de um jovem DJ paulistano que se chama DJ Niak. O DJ Niak toca com o Emicida e ele lançou um site com as mixtapes que ele fez. O que é mixtape? São coletâneas. Às vezes, nos anos 80, a gente fazia do rádio, das fitas, ou pegava o disco e montava uma coletânea. Os DJs fazem isso melhor, né? Porque eles pesquisam. DJ de verdade, que não é DJ Jesus, tá aqui, né? O ex-namorado da Madonna, que todo mundo hoje vira DJ. Jesus, mas DJ de verdade, pra mim, é o cara que, além de comandar as picapes, é um cara que também é um pesquisador musical. Pois o DJ Niak juntou 50 mixtapes nesse site dele e você pode baixar de graça. Então, são 50 coletâneas. Rap, soul, funk, R&B, rap nacional. Tem até duas mixtapes de pagode dos anos 90, que é uma coisa muito próxima à realidade dele e de muita gente, inclusive da minha. Essa pagotape eu adoro, muito raça negra, uma delícia. Aí, ó, tá vendo? São 50. Tem algumas que são temáticas, tem tipo Erykah Badu, Ed Mota, Jorge Ben, Amy Winehouse, Jill Scott. Então, você tem nessas mixtapes, além dessa coletânea, o DJ mixa uma música na outra e a escolha do repertório e a escolha também da colocação de cada música é um pouco da personalidade do DJ. As músicas que eu escolhi aí, ó, que estão rolando, essa é do The Roots. São músicas que estão na última mixtape. Então você escolhe um clima, vai viajar? Pega um climinha ali de viagem. Vai namorar? Também tem. Tudo de graça e com a pesquisa já feita pelo Niak, né? Não é? Não é bom? Não precisa ficar em casa ali na madrugada, agora vai ter. Gente, o que eu vou colocar, hein? E aí, surpresas, né? Pois é. E aí, pra encerrar, eu acho que todo DJ que toca música negra tem que tocar quem? Ele? Michael Jackson. Sobe o som. Você percebeu que eu tô bem radialista hoje. Então, a minha dica encerra com o Michael Jackson. Aí ele tá tocando Pretty Young Thing. PYT que chama, né? O DJ Niak colocou essa música na última mixtape, que é a número 50, em que ele elenca um pouco das influências dele. Então, a minha dica tá aí. O site do DJ Niak é novo, né? Então é por isso que eu tô chamando. Mas procura na internet, tem tantos DJs. Se você gosta de um DJ especial, geralmente os caras fazem podcasts. E eu adoro esse tipo de
de ligação Legal. com a música. Acho Aliás, falando em Michael Jackson, vai ser 40 anos do Thriller, 30 anos do Thriller, né? 84, foi dezembro de 84. Olha, vamos ver quem sai primeiro nessa efeméride aí. Mas é dezembro, tá longe ainda. Bom, então a gente vai encerrar o programa nesse clima aí, Didi. A gente vai encerrar o programa de hoje com o clipe novo da Sharon Jones e a sua banda, The Dap Kings. Esse é o primeiro clipe em que ela aparece depois do tratamento que ela fez contra um câncer. E o nome da música é Stranger to My Happiness, que está no novo álbum dela, chamado Give the People What They Want. Bonito título, né? Que vai ser lançado na terça-feira. Então, Metrópolis fica por aqui. Boa noite a vocês. Boa noite. Boas férias, Cunha Júnior. Volte logo. Até. Beijo. Girl and took her hand, he told her, never will I leave you, my love. But just as soon as he's gone again, she's a flapping in the wind, wondering what she must have been thinking of. She said, Lord, I've been in and out so many doors, and I've always tried to keep my head.